Oi, pessoal, aqui é a professora Simone Eleutério e na aula de hoje vou trabalhar com vocês esse kimono em crochê. Um kimono super fácil de ser confeccionado, nível iniciante. Abaixo eu deixo a tabela de tamanhos e as indicações, caso você queira substituir o fio. Vou passar também as medidas em centímetros para que você possa seguir com mais facilidade. Antes de começar a aula, eu vou convidar você para se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e não se esqueça de deixar o like para ajudar o trabalho da professora. Para fazer o kimono, eu vou usar 3 novelos do fio tango da Círculo. Vou usar também agulha para crochê número 5 a 6. Se você tiver o ponto mais solto, use a 5. Se você tiver o ponto mais apertado, mais tensão de ponto, use a agulha número 6. Eu vou também passar as medidas em centímetros para que você possa fazer com as outras sugestões de fio, trocando o fio caso você queira substituir o fio tango para usar outros fios. Então, com as medidas fica fácil para fazer essa troca. Agora, eu vou passar as medidas em centímetros para que vocês possam fazer no tamanho desejado e também, caso queiram, substituir o fio. Eu tenho na largura, na parte de baixo da peça, 50 centímetros. Na cava, contando aqui nos leques, 28 centímetros, largura da manga, 20 centímetros, e a abertura do decote ficou com 21 centímetros. Comprimento da peça, 68 centímetros. O comprimento é opcional. Você pode fazer quantas carreiras você queira, tanto no comprimento total no corpo da peça, como nas mangas. Com ele aberto, eu vou medir do primeiro leque, ou seja, da primeira divisão, até o último leque, ou seja, a última divisão. Lembrando que aqui eu ainda não tenho a formação do decote em V, estou trabalhando ali praticamente de ombro a ombro, 47 centímetros. Bem, com essas medidas fica mais fácil agora para você se guiar. Por exemplo, comparando o tex do fio ou com as medidas em centímetros, vamos supor que eu queira trabalhar o meu kimono usando o fio urbano, que eu queira trabalhar o meu kimono usando o Magic Pool ou o fio Amiga, enfim, que eu queira substituir trocando o fio tango por outro fio, você faz de acordo com as medidas, seguindo a aula. Inicio o kimono fazendo um cordão com 60 correntes. Pulo 1, 2, 3 e na quarta corrente de base eu faço um leque. Trabalho um ponto alto, então já fico com 2 porque tenho as correntinhas da vira. Faço 2 correntes e mais 2 pontos altos nessa mesma correntinha de base. Primeiro leque finalizado, 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Pulo 2 correntinhas de base, na terceira, eu faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo uma corrente de base, na próxima, um ponto alto. Uma correntinha, pulo uma corrente de base, na próxima, um ponto alto.
Trabalho dessa forma até completar 6 pontos altos separados por uma correntinha. Já trabalhei os 6 pontos altos, pulo 2 correntes de base, na terceira eu faço o leque. 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos juntos nessa mesma correntinha de base. 2 pontos, 2 correntes e 2 pontos. Depois que eu finalizei o leque, eu começo a trabalhar novamente ponto alto e correntinha. Depois do leque, eu pulo 2 correntinhas de base e na terceira faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo uma corrente de base, um ponto alto. Uma correntinha, pulo uma corrente de base, na próxima, um ponto alto. Até completar 10 pontos altos no total. Completei os 10 pontos altos separados por uma correntinha. Pulo 2 correntes da base e na terceira, novamente o leque. Faço 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Depois que eu finalizei o leque, eu volto a trabalhar um ponto alto e uma correntinha. Depois do leque, eu pulo 2 correntes, faço um ponto alto na terceira e começo a trabalhar novamente. Um ponto alto, uma correntinha, sempre pulando uma de base. Faço 6 pontos altos separados por uma correntinha. Cheguei ao final da carreira, já fiz os 6 pontos altos separados por uma correntinha, pulo 2 correntes e na terceira eu faço o leque. 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Já tenho aqui as 3 divisões que eu preciso e a marcação para sair com as 2 partes, né? A parte da frente que é dividida em 2 partes. Então, eu tenho aqui, ó, divisão, essa a parte das costas, aqui uma manga, a outra manga, e aqui onde vai sair o decote para formar a parte da frente. Agora, eu já posso começar a trabalhar a segunda carreira. Na segunda carreira, assim como nas demais daqui para frente até atingir o tamanho, eu vou fazer o aumento no início e lá no final da carreira. Faço 1, 2, 3, 4 correntes e volto nesse primeiro ponto fazendo um ponto alto. Então, fiquei aqui com um ponto alto, uma corrente e mais um ponto alto. Aumento, olha só como ele já inclina, dando esse aumento na parte do decote. Onde eu tenho as correntes do leque, sempre vou trabalhar leque sobre leque. Então, faço 2 pontos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. Uma correntinha de separação, conto um ponto do leque, no segundo eu faço o aumento, um ponto alto. Uma corrente, próximo ponto, um ponto alto. Uma corrente, próximo ponto, um ponto alto. Aqui eu vou seguir sempre trabalhando ponto sobre ponto, corrente sobre corrente. Só mudo quando eu chego no leque, porque eu tenho que ter um ponto de aumento no primeiro e no último ponto do leque, para dar a abertura da pala. Então, aqui eu tenho o leque, sempre no primeiro e no último eu faço um ponto alto, não me esquecendo de trabalhar a correntinha, então, fiz uma corrente, um ponto alto, uma corrente, e aí sim eu trabalho leque sobre leque, fazendo os 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Uma correntinha de separação no último ponto do leque,
eu sempre faço o aumento, um ponto alto. E depois eu começo uma correntinha, ponto alto sobre ponto alto. Uma correntinha, ponto alto sobre ponto alto. Até chegar novamente no leque. Lembrando que sempre no primeiro e último ponto do leque, eu faço o aumento. Então, ó, quando eu olho lá no leque de baixo, eu tenho um ponto alto no primeiro e tenho um ponto alto no segundo. Na próxima carreira, a mesma coisa, ponto alto sobre ponto alto, uma correntinha. No primeiro ponto do leque, eu faço um ponto alto, uma correntinha, leque sobre leque, uma correntinha, e no último ponto do leque, sempre trabalho um ponto alto fazendo o aumento. Chegando ao final da carreira, eu já fiz leque sobre leque, uma corrente, e no último ponto do leque, eu sempre vou fazer o aumento. Faço um ponto alto, uma corrente e mais um ponto alto. Por quê? Aqui eu tenho a expansão da parte do decote, ou seja, aumentando, eu vou conseguir chegar no mesmo número de pontos que eu tenho na parte de trás. Eu vou seguir aumentando até completar as 6 carreiras no total. Já fiz 2, viro o meu trabalho e vamos para a terceira. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Volto no primeiro ponto e faço um ponto alto. Já tenho o aumento. Uma corrente, ponto sobre ponto. A seguir, eu já tenho o leque. Então, no primeiro ponto do leque, sempre faço um ponto alto, uma corrente, depois eu trabalho leque sobre leque, 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. E no último ponto do leque, uma correntinha, e sempre faço um ponto alto no último ponto. Uma corrente, ponto alto sobre ponto alto. Antes do leque, no primeiro ponto, o aumento, no último ponto, o aumento, ponto alto sobre ponto alto. No leque, primeiro ponto, faço ponto alto, último ponto, faço ponto alto, a mesma coisa no último leque, e aqui no final, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, mais uma correntinha e mais um ponto alto, igual eu fiz na carreira anterior. Eu sempre fico com um ponto, uma corrente e mais um ponto no primeiro e no último ponto de cada carreira. Isso até completar as 6 carreiras. Eu vou pegar para vocês aqui o kimono que eu já tenho praticamente pronto para mostrar isso, porque eu preciso chegar até a quantidade de pontos para ficar com o mesmo número de pontos na frente e atrás. A pala, eu vou continuar trabalhando até completar no total 11 carreiras para fazer a divisão na 12ª. Só que esses aumentos, eu aumento por 6 carreiras. Quando eu finalizar a sexta, eu vou fazer 4 correntinhas e já venho ponto sobre ponto, ou seja, não tenho mais os 2 pontos no mesmo ponto. Aí eu vou seguir por toda a lateral até chegar no comprimento, fazendo no início sempre 4 correntinhas e já pegando no próximo ponto. E no final da carreira, ponto sobre ponto, até finalizar a carreira no total. Dessa forma, trabalho com aumentos até a 6ª carreira e depois até chegar na 11ª, fazendo só os pontos que eu já tenho na base, seguindo a mesma quantidade, para que eu fique com a abertura reta daqui para frente, não tenho mais os aumentos. Vou trabalhar, então, até chegar na 11ª carreira. Na 12ª, eu faço a divisão para deixar separada a cava e vou trabalhar a parte de baixo do corpo do kimono. Já completei as 11 carreiras da pala. Agora, eu já posso fazer a divisão.
Ou seja, agora eu trabalho deixando a parte da abertura da cava de um lado e do outro já separadas para descer a parte do corpo. Então, já comecei a 12ª carreira, trabalhando da mesma forma que as carreiras anteriores, fazendo ponto alto e correntinha. Quando eu chego aqui no leque, eu faço um ponto alto, uma corrente e já pulo toda essa parte, vindo lá no próximo leque, onde eu faço um ponto alto, uma corrente, faço o ponto alto do aumento e sigo um ponto alto e uma corrente até chegar no próximo leque, onde faremos a divisão da próxima cava. Já percorri toda a parte que vai ser a parte das costas, cheguei no leque, já fiz o ponto do aumento, um ponto alto dentro do leque, uma correntinha, pulo toda a próxima parte e venho um ponto alto dentro do próximo leque. Uma correntinha, faço o ponto alto do aumento e agora finalizo a carreira fazendo um ponto alto e uma correntinha, até chegar ali no final da carreira, onde depois vou trabalhar só a parte de baixo, fazendo a parte de baixo do kimono. Cheguei ao final da carreira, viro o meu trabalho e agora eu já tenho a separação da parte das duas cavas, onde faremos a manga. Então, eu vou passar direto aqui, vai e volta, do começo até o final da carreira. Aqui é bem simples, ponto alto, uma correntinha, ponto alto. Ó, é como se eu tivesse ligado a carreira de forma reta agora, só tenho por toda a carreira um ponto alto e uma correntinha. Eu vou trabalhar até chegar próximo ao comprimento desejado. Quando faltar uns 5 a 8 centímetros, eu paro do comprimento total que eu quero para cortar o fio, deixar ele ali pré-arrematado e depois trabalhar as mangas. Depois da divisão da cava, eu continuei trabalhando até completar 22 carreiras no total. Agora, eu já posso começar a trabalhar as mangas. Quando eu finalizei a carreira de número 22, eu só cortei o fio e deixei ele aqui pré-arrematado na espera, para depois fazer o acabamento em volta de todo o kimono. Agora, vamos trabalhar a manga. Para começar a trabalhar a manga, eu venho aqui na abertura da cava, eu tenho o leque, conto aqui primeiro e segundo ponto do leque que eu tenho virado aqui para a abertura da cava, faço um ponto baixo e 3 correntinhas. Eu vou seguir trabalhando com a mesma contagem de pontos. Então, eu venho, trabalho ponto alto sobre ponto alto, uma correntinha de separação, até dar a volta nessa parte da abertura da cava, chegando no leque lá do outro lado. Então, venho ponto alto e correntinha, até chegar aqui no primeiro ponto do leque, onde eu vou fazer o ajuste na parte de baixo da cava para formar o arredondamento e depois seguir com a base da manga. Já percorri toda a base, cheguei no primeiro ponto do leque aqui desse lado, fiz uma correntinha e dentro da abertura do leque eu faço um ponto. Uma correntinha,
pulo esse ponto que está lateralmente e vou fazer um ponto alto sobre esse ponto e outro sobre esse ponto. Esses dois pontos que eu tenho bem na parte de baixo da cava, eu vou fechar juntos para formar esse arredondamento. Então, faço metade do ponto alto, venho ali no próximo, metade do ponto alto. E fecho os dois juntos. Depois disso, eu já venho diretamente sobre a abertura do leque, igual eu fiz desse lado. Então, leque, pulo o ponto que está na lateral, fecho os dois pontos que eu tenho virado aqui para a abertura da cava, os dois pontos altos, eu fecho em um único ponto, fecho dois pontos altos juntos. Como eu pulei desse lado, eu pulo desse o ponto que está lateralmente e já venho trabalhar um ponto alto dentro do leque, como eu fiz desse lado. Então, uma corrente, um ponto alto dentro das correntinhas do leque, uma corrente e fecho com um ponto baixíssimo, onde eu levantei as primeiras correntinhas. Agora, eu vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto e a correntinha de separação. Chegando aqui nessa parte, onde eu tenho os pontos fechados juntos, eu vou pular esses pontos que eu fechei, que eu transformei em um ponto, e vou pegar desse lado e desse. Eu vou contornar agora toda a base, e quando eu chegar no fechamento da carreira, eu volto para fazer essa parte. Então, levanto as 4 correntinhas, trabalho ponto alto sobre ponto alto, uma corrente de separação, até chegar aqui, nesse ponto, onde eu tenho depois, logo a seguir, os dois fechados juntos. Já percorri toda a carreira, cheguei aqui no último ponto, antes dos dois fechados juntos. Para finalizar esse ajuste, agora eu faço uma correntinha, pulo os dois pontos fechados juntos e venho lá no próximo ponto alto. Faço uma corrente de separação, conto 1, 2, 3. Na terceira correntinha, eu fecho. Agora, eu tenho, ao longo de toda a carreira, um ponto alto e uma correntinha. O que eu faço? Inicio sempre com as 4 correntes e trabalho ponto alto sobre ponto alto, separados por uma correntinha por toda a carreira. Chegando aqui no final, fecho com um baixíssimo na terceira correntinha e repito o mesmo processo, carreira a carreira, em carreiras circulares, por 9 carreiras no total, contando desde a primeira, já fiz a segunda, estou iniciando a terceira até completar as 9. Volto para fazer o acabamento da manga e depois vamos para o acabamento em volta de toda a base do kimono. Já finalizei as 9 carreiras da manga. Agora eu trabalho como acabamento uma carreira em pontos baixos. Faço uma correntinha, trabalho um ponto baixo sobre a corrente e um ponto baixo sobre o ponto alto, no espaço e em cima do ponto alto, no espaço da corrente, em cima do ponto alto, por toda a carreira. Ao final, eu corto, vamos arrematar o fio e depois trabalhar o acabamento em volta da base de toda a peça. Finalizei a carreira em pontos baixos, já cortei o fio, eu deixo aproximadamente de 10 a 15 centímetros para o arremate, e depois que eu fechei com ponto baixíssimo, eu trago esse fio aqui para o lado avesso do trabalho. Busco por dentro de um ponto, formo uma nova laçada, passo o fio por dentro. Esse nozinho de arremate, eu sempre repito pelo menos umas 2 vezes antes de cortar o fio. Então, trouxe por dentro de mais algumas laçadinhas do ponto, faço novamente
a laçada para fazer o nozinho de arremate, faz a laçada, passa o fio por dentro, já fiz o segundo nozinho, e agora eu levo esse fio por dentro de mais alguns pontinhos. No final, quando eu corto, eu sempre costumo pingar um pinguinho, só bem pouquinho mesmo, só para selar o fio da cola de silicone líquida, porque ela sela a última pontinha e deixa o arremate ainda mais seguro. Então, aqui já posso cortar um pinguinho de cola e prontinho, ó, arremate finalizado, não aparece nada aqui no lado direito do trabalho, ele não fica com volume, então fica muito bom esse tipo de arremate. Você pode também fazer com a agulha de tapeçaria, caso prefira. Depois que eu cortar as pontinhas, eu repito aqui, eu cortar essa pontinha, eu repito mesmo nas outras pontinhas, até deixar tudo arrematado. Aqui eu ainda tenho que trabalhar o acabamento em volta de toda a base. Então, na abertura da parte aqui da frente, decote, passando pelas laterais, lá na parte de baixo, vou contornar toda a base em pontos baixos. Volto aqui na carreira, onde eu finalizei lá na parte de baixo, e eu vou trabalhar como eu já fiz na manga. Então, eu faço uma correntinha, sempre no cantinho aqui onde eu tenho os cantos, eu faço 2 pontos baixos para deixar ele mais arredondado. E trabalho um baixo no espaço de correntes e um baixo sobre o ponto alto. Isso em toda a base reta, lá na parte de cima do decote. E aqui nas laterais, onde eu vou ter que trabalhar aqui os pontos lateralmente, eu faço 2 pontos baixos por carreira. Então, faço 1, 2, já pulo para a próxima. 1, 2, já pulo para a próxima. Quantas carreiras... Você pode fazer aqui o acabamento desde uma carreira, como eu fiz na manga, ou trabalhar 2, 3, 4 carreiras em ponto baixo para dar o acabamento em volta da base. Aí fica mesmo ao seu critério. Lembrando que sempre nos cantos eu vou trabalhar, se eu trabalhar uma ou se eu trabalhar 4, em todas elas eu sempre faço um aumentinho, colocando 2 baixos juntos na direção do canto para manter ela bem, essa parte bem uniforme, bem retinha, para que ela não fique curvada, tendo menos pontos. Então, só um pontinho a mais ali, ela já deixa ele bem nivelado. Eu vou fazer aqui o acabamento no meu, algumas carreirinhas, e volto depois mostrando todos esses detalhes. Já finalizei o acabamento em volta de toda a base, já arrematei as pontinhas ao longo da peça, e como vocês podem ver a seguir, peça finalizada. Eu espero muito que vocês tenham gostado da aula de hoje e até a próxima. Tchau, tchau!